Olá, você já deve ter visto nas redes sociais ou em conversas, principalmente na semana que se passou, as expressões epidemia de laudos, chuvas de diagnósticos, ou ainda a ideia de que estamos rotulando crianças e anestesiando-as com medicamentos. Parece um argumento profundo. Há uma percepção de aumento de diagnóstico. Ela é equivocada? Não, não é. Né? O aumento dos diagnósticos ela é real, mas tem explicações estruturadas. A maior parte delas está relacionada ao acesso ao serviço, à formação de profissionais, a evolução aí dos critérios diagnósticos, por exemplo, né, o DSM-5 ampliou a compreensão sobre o autismo, sobre o TDAH, a redução do estigma que antes levava ao subdiagnóstico, principalmente em meninas, minorias e adultos. E o mais importante, né, não há nenhuma evidência robusta de superdiagnósticos generalizados. Né, as revisões elas mostram aí que há diagnósticos pontuais em casos leves ou marginais, mas não sustentam aí a narrativa de uma epidemia, uma banalização. Né, os estudos indicam que o problema global segue sendo subdiagnóstico, principalmente aí em populações vulneráveis ou com menos acesso aos serviços de saúde. Em relação aí aos medicamentos, esses seguem aí protocolos muito rigorosos, né? O uso de medicamentos como metilfenidato para o TDAH ou as intervenções farmacológicas aí para o autismo, elas seguem diretrizes internacionais baseadas em evidências de eficácia e segurança. Né? Não há aí respaldo científico para a afirmação de que há um uso indiscriminado ou uma anestesia medicamentosa em larga escala sem critérios. Então vamos direto ao ponto. Né? Inclusão não é sinônimo de diagnóstico. Inclusão é compromisso concreto aí de tirar barreiras ambientais e pessoais antes de qualquer laudo, antes de qualquer sigla. Né, garantir que toda criança ou adolescente, independentemente do diagnóstico, né, elas possam aí participar das atividades, acessar o conteúdo e realizar aí tarefas com funcionalidade e, quando necessário, com adaptações. Mas vamos ser honestos, né? Existem situações que, mesmo com todos os ajustes ambientais, persistem aí as barreiras pessoais, as dificuldades estruturais que impedem aí o pleno desenvolvimento, a participação, a autonomia, e é aí que o diagnóstico entra, né, como uma ferramenta, não como um rótulo. Né? O diagnóstico sério, responsável, baseado aí em critérios funcionais e dados objetivos, não nasce na pressa, no modismo. Ele nasce da observação cuidadosa, que sim, há limitações persistentes em quase sempre nesses indivíduos oriundos aí de base neurológica estrutural que chamamos de neurodivergência. Há prejuízo no desempenho, há sofrimento real. E não se trata aí de inflar estatística ou inventar doenças. Né? Se trata aí de reconhecer com maturidade que algumas crianças, jovens e, claro, adultos, jovens e mais velhos carregam dificuldades invisíveis por anos. E quando o diagnóstico finalmente chega, ele oferece um nome, oferece um entendimento e principalmente aí caminhos de intervenções mais adequadas. Inclusão na prática é trabalhar para reduzir ou eliminar as barreiras ambientais e pessoais que limitam a participação, o desempenho dessas pessoas. É olhar aí para as desvantagens, as restrições, né, que impedem aí de alguém de estar presente, de expressar, de aprender, de realizar aí suas tarefas e agir diretamente sobre isso é que nos cabe. É reconhecer aí que as dificuldades, né, de participação e as limitações na execução de atividades não surgem apenas da pessoa, mas muitas vezes do próprio ambiente, da falta de apoio. E ao reduzir essas barreiras, ao promover aí acessibilidade e adaptações, o que se conquista não é só inclusão no discurso, é mais autonomia, é mais participação e, consequentemente, né, maior desenvolvimento das funções e das estruturas do corpo. É simples na essência, mas exige muita maturidade. Inclusão de verdade não se faz só com conceitos bonitos, né? Se faz aí com ações concretas para permitir a ação, para garantir a funcionalidade, para oferecer aí adaptações que cada um precisa. Inclusão de verdade é complexa, né? Ela exige aí ações da escola que precisa adaptar o ambiente e as práticas, exige aí formação de professores que precisam aí compreender, né, o desenvolvimento humano em toda a sua gama de diversidade e que alguns requerem suporte para suas barreiras estruturais de base e que a intervenção trabalha para amenizar, mas elas existem. Né? E o compromisso social, que vai muito além da política, do rótulo ou dos discursos fáceis nas redes. Né? Incluir a agir, é permitir a participação, a autonomia, o desenvolvimento real de cada pessoa. Isso é inclusão de verdade.
né? Neste caso, os estudos eles são muito categóricos ao falar sobre a participação e as barreiras em ambientes escolares. Né? Por exemplo, crianças com TDAH apresentam participação consideravelmente menor em atividades escolares em comparação com seus pares, né? Ou seja, 46% menos de participação em sala de aula, 41% menos em papéis especiais, 39% menos em clubes escolares, 35% menos em socialização fora da sala de aula. Esses números demonstram claramente o impacto das barreiras ambientais, cognitivas e sensoriais, né, sobre essas crianças, né, e como que precisa tirar essas barreiras. Né, em autistas, a qualidade aí do ambiente físico e escolar é um dos fatores mais fortes associados à participação. Né, barreiras físicas, como barulho, iluminação, elas apresentam aí relação negativa, significativa com o nível de engajamento em atividades escolares. Né, no ambiente universitário, também para autistas, um estudo aí indicou que o ambiente barulhento, lotado e a luz forte limitam aí a interação e o aproveitamento das aulas. E quando existe adaptações do ambiente, das tarefas, crianças autistas, né, elas têm um efeito de médio a moderado, né, em termos de ganhos aí na participação em atividades recreativas comunitárias ao longo aí de 12 a 24 semanas de segmento. Então, acreditar que tudo se resolve dizendo que é fase difícil ou mimimi é um desserviço. Mas, claro, também é irresponsável transformar qualquer comportamento ou sofrimento passageiro em um diagnóstico apressado. Né? Por isso, a solução está no equilíbrio, né? Nem na simplificação demagógica, nem na negação aí das evidências. Né? O que precisamos é de ciência aplicada com sensibilidade de dados concretos, de ambientes aí que se adaptem, né, e de um olhar atento aí às barreiras que limitam a participação de qualquer um, com ou sem diagnóstico formal. Né? Os estudos mostram que reduzir barreiras ambientais e pessoais melhora a funcionalidade, amplia a participação, né, e favorece o desenvolvimento real dessas crianças. O diagnóstico, quando necessário, ele é uma ferramenta complementar. Ele organiza o acesso ao suporte, ele dá um nome ao que antes era invisível, mas não substitui, né, o compromisso aí de transformar o ambiente e a prática. Então, né, da próxima vez que você ouvir falar em epidemia de laudos, lembre-se, o que precisamos mesmo é de uma epidemia aí de dados clínicos qualificados, de formação continuada, de ambientes preparados, né, de acolhimento real. Porque, definitivamente, não cabe ao discurso fácil e raso que só alimenta o preconceito e esvazia as soluções. Inclusão de verdade não se faz com conceitos soltos, né? Se faz aí com ações que permitam a ação, se faz aí com responsabilidade. Então, até a próxima.